Olá, gente, muito bom dia. Hoje, dia 15 de março, e nós estamos finalizando um texto espetacular, que é o texto de Tiago. A gente aprendeu tanta coisa boa nessa carta, mas nós já estamos no finalzinho, já estamos aqui no verso 13 do último capítulo da carta e recebendo informações extraordinárias da parte de Tiago. Quero saudar a todos nesta manhã com paz. Desejo um domingo extraordinário para todos vocês que estão nos ouvindo. E hoje eu venho com minha querida amiga Lloyd Nogueira. Muito bom dia, Lloyd. Bom dia, Bispo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia a você que está nos ouvindo, sintonizado aí na 92.3, né? Sim. Tenha um bom dia. Fique conosco. Fique conosco. Sai daí não. A gente está aqui nesse dia maravilhoso. Domingo passado foi o Dia Internacional da Mulher, um dia de comemoração, um dia de lembrança de que a mulher existe. Eu estava me lembrando no domingo passado que não foi uma mulher forte, mas uma mulher sangrando que se aproximou de Jesus, e Jesus mudou a vida dela. Jesus sempre muito cercado de mulheres por todos os lados, né? Sim. E ele, com um nível de acolhimento gigantesco, né? Estava sempre pronto para dialogar com as mulheres que ocupavam os mais diversos lugares naquela sociedade, né? E Jesus não as evita. É uma mãe que sofre a perda do filho, é uma mulher de reputação duvidosa, é uma mulher que sangra durante anos, que se aproxima de Jesus. Então, o tempo todo está Jesus ali, rodeado por mulheres, potencializando a vida delas, sim, né? Sim. Mudando roteiros, mudando destinos. E eu estava me lembrando disso no domingo próximo passado. Não que eu não me lembre de vez em quando, mas no domingo passado eu estava me lembrando disso. É uma mulher que passa por lutos, né? Uhum. É uma mulher tipo uma irmã, como a irmã de Lázaro, passando por uma dor tão grande, a Marta e a Maria, e ele chega no momento daquela dor. Parecia tão tarde para aquelas irmãs, sim, para aquelas mulheres que agora teriam que levar aquela casa em frente. A família, a vida financeira, tudo aquilo, né, os seus empreendimentos, mas ali, no momento certo, chegou Jesus. Muitas vezes, o momento certo não é o nosso. O momento certo é aquele quando Jesus chega. Jesus não atrasou. Para muitas vezes, para algumas mulheres, eu sou uma mulher, e muitas vezes eu achei que estava atrasado, que alguma coisa estava chegando no momento depois, né? Mas quando nós damos essa liberdade para o Senhor Jesus agir, como mulher eu falo isso, né? Eu colocar esse sentimento e dizer, Senhor, eu estou aqui tão indefesa, tão fragilizada como mulher, tão vulnerável como mulher. Eu estou vulnerável, eu estou aqui precisando de ajuda. E muitas vezes o Senhor traz um amigo, traz uma outra mulher, traz o meu bispo, traz um pastor, traz uma pessoa que eu nem mesmo conheço. E aí o Senhor me mostra que Ele está caminhando comigo. Né? Então, muitas mulheres se sentem assim algumas vezes, fragilizadas, sozinhas, como aquelas duas irmãs. Ele morreu. O sacerdote da casa morreu, o irmão, o homem, aquele que estava conosco, que era a força, que era o pilar fundamental da família, não está mais. E agora? O que fazer? Aí elas pensam que Jesus estava atrasado, mas Jesus chegou no momento certo. Ele nunca se atrasa, né, Lloyd? Não, nunca se atrasa. Então, nós mulheres temos que comemorar, muitas vezes, essa superação de saber que existe o amanhã, né? Que existem caminhadas, jornadas que podem ser difíceis. Eu já passei por muitos momentos difíceis, né, quando estava dentro de um relacionamento conjugal, na minha maternidade, na minha vida profissional. Né, muitas vezes me senti tão incapaz, tão pequena, né, mas quando eu lembro que eu não estou sozinha, né, é isso que nós temos que entender, né, como mulheres, que nós temos força.
nós temos força e temos que colocar essa força que vem de Deus, essa força que há dentro de nós, que se torna também uma força para o nosso dia a dia. Então, mulher, você é vitoriosa. A palavra de Deus diz assim, tem de bom ânimo, tem de coragem e tem de bom ânimo. Avance, siga em frente. Olhe para frente, para o autor e consumador da nossa fé. Vamos lá. Vamos lá. Só falta agora a gente tirar a oferta depois dessa mensagem, né? Oh, meu bispo. Gente, nós estamos aqui no capítulo 5 da Epístola de Tiago à Igreja e vamos lá para o verso 13, né? A narrativa de Tiago, ela é muito realista, né? Então, ele não esconde sentimentos, nem anima ninguém a esconder esse sentimento, né? Tá sofrendo. Então, vai orar, né? Vai orar. Tá se sentindo bem? Comecem a cantar. Então, Tiago, ele é muito nu na exposição dele, né? Ele não maqueia a sua fala, né? Ele é muito direto. Vamos lá, Lógia, a leitura do texto, verso 13 do capítulo 5. Vocês estão sofrendo? Orem, sentem-se bem, comecem a cantar. Estão doentes? Chamem os líderes da igreja para orar por vocês e ungí-los em nome do Senhor. A oração confiante irá curá-los, e se tiverem pecado, serão perdoados, curados por dentro e por fora. Opa, vamos dar uma paradinha aqui. Olha que coisa linda, gente. Gente, fugir daquilo que a gente sente é uma desnecessidade enorme que a gente propõe quando a gente vive fugindo daquilo que a gente está sentindo. A gente nunca será inoportuno diante de Deus na existência da gente, sentindo o que tiver que sentir. Deus não se escandaliza na nossa humanidade. Se você está sofrendo, vai orar. A oração ela tem um poder aliviador, não é? Transformador muito grande na vida da gente. A gente encontra na oração uma cura para o sofrimento da gente. A gente, quando começa a orar, a gente entra numa frequência, né? Numa sintonia com o sagrado, e aí aquilo que fazia a gente sofrer já não tem mais essa repercussão toda de dor e de angústias na alma, né? E Tiago anima a gente a estar em sintonia com a nossa oração. Não é? E não ter vergonha. Lloyd, você sabe que tem gente que tem vergonha de ser feliz? É verdade. Gente que tem medo de ser feliz, gente que esconde a felicidade porque acha que isso é inconveniente diante de tanto sofrimento no planeta. Eu estar feliz nesse momento. E Tiago está dizendo, não, você está contente, está feliz? Vai cantar, vai louvar, vai, né, proclamar de alguma forma essa celebração da felicidade que você está possuindo, né? Não precisa esconder. Aqui ele é muito interessante. Vocês estão sofrendo, tem tantos tipos de sofrimento, como níveis, né, de sofrimento, desde o mais brando até o sofrimento mais pesado, mais severo, rígido, né, que faz a pessoa querer desistir de viver. Né? Tem sofrimento que a pessoa diz, basta, eu não quero mais sofrer amanhã, deixa hoje eu dar um fim desse negócio. Né? E Tiago aqui, quando ele diz, você está sofrendo, é uma pergunta, está sofrendo? Eu vou me perguntar, eu estou sofrendo nesse momento? Estou me perguntando. Aqui é como se fosse uma autoavaliação. Você está sofrendo? Não é uma resposta, você não pode dar resposta vazia. Olhe para dentro de você. Há um sofrimento, há um sangramento aí. Em qual é o lugar? Qual é o momento? O que está fazendo você a passar por isso? Então, quando ele faz essa pergunta, vocês estão sofrendo? Aí ele dá a solução para tudo. Orem.
Vão orar, vão se colocar diante de Deus, né? É tremendo. Sentem-se bem, né? Quando ele diz, comecem a cantar, né? É o que você falou, tem gente que não sabe se sentir bem. Recebeu o resultado de um exame, diz lá, não tem nada, está bem. Aí a pessoa, será que esse exame realmente está certo? Não sabe louvar, não sabe agradecer, está procurando sempre um motivo para que esteja nesse lugar do sofrimento, nesse lugar da dor. Parece uma sensação de falta de merecimento, né? Merecimento, é isso mesmo. Se a gente não se permitir, né? A gente ou vive num sofrimento eterno, ou vive numa fantasia eterna e não sabe nem distinguir, né? Não sabe desfrutar do que está sentindo. Né? Isso aqui me faz lembrar das vezes que Davi, como salmista, assim que Davi, né, foi intitulado como salmista, ele estava sempre nesses momentos, algumas vezes, né, nesses momentos de dor, de sofrimento, de caos. O que ele fazia? Ele ia cantar, pegava a sua lira, era uma lira? A sua harpa, ia salmodiar. E foi desses momentos de tantas dores que ele compôs cânticos, salmos. E este mesmo salmista foi levado até a presença de Saul, o homem que estava sofrendo, né? Estava ali com, né, um furor, uma coisa que ele não sabia o que era. Trouxeram quem? Davi, para aliviar aquele sofrimento, né? Para cantar. E ele ouvia o cântico de Davi e fazia toda a diferença. Então, quando ele diz, sentem-se bem, se você está sentindo bem, vá louvar, vá dançar, vai mudar as cores, permita, vai tomar um banho e mostrar que você está renovado, vai cortar o cabelo, meu bispo sempre diz isso para a gente, né? Vai mudar o look, vai cortar o cabelo, fazer a barba, porque mudou, vai mudar o semblante, né? Vai mudar o semblante. Aí ele vai avançando, falando sobre alguns tipos de sofrimento, né? Quando ele pergunta se há alguém doente, Tiago acreditava no poder da oração. Tem alguém doente? Chame os mais velhos, os presbíteros, né? Os anciãos, os pastores, os líderes da igreja, e esses façam a oração sobre os enfermos, né? É porque a gente que não acredita que Jesus continua curando, né? Mas milagres acontecem, milagres existem. Somos testemunhas oculares daquilo que Deus continua fazendo por meio de Jesus. Né? A oração, ela tem poder para transformar. Né? Na verdade, o poder é de Deus, né? E a oração é esse veículo de conexão entre o sagrado e o humano. Né? Entre a interferência daquele que pode todas as coisas e aquele que está numa situação de dor e de sofrimento. Né? Então, a gente precisa continuar praticando a oração da fé a fim de curar o enfermo. Aí ele faz uma associação, ele diz aqui, se este que está sofrendo de uma doença, né, tiver cometido um pecado, esses pecados são perdoados. Deus cura por dentro e por fora, não é? Essa coisa de por dentro e por fora. Não é só uma questão de curar a tua enfermidade no corpo, mas Ele cura também a tua enfermidade emocional. Deus não é só aquele que faz os sinais visíveis, mas há tantas enfermidades internas, Lloyd. Gente que está adoecendo no corpo porque está adoecido na alma. Quando a gente se reconcilia com Deus e se reconcilia com a gente, muitas dessas doenças que estavam operando no meu corpo, elas perdem o poder de ação. Portanto, curar por dentro e curar por fora, né? Você lembra que Jesus, algumas vezes, diz assim, a tua fé te salvou, e a pessoa ficou curada, né? A tua fé te salvou, você foi transformado por dentro, logo aquilo que está acontecendo por fora. A gente não pode invalidar, hoje até por dados científicos, né? 90% das enfermidades, elas são de fundo psíquico, elas são do conflito,
elas nascem no conflito, elas nascem da dor emocional. E quando essa dor emocional ela é estancada, quando, de alguma forma, eu sou curado, perdoado, não é? Zerado o meu débito emocional, meu corpo sofre o impacto dessa reconciliação. E, a partir daqui, a doença para de operar. É incrível como há pessoas que estão doentes no corpo porque estão doentes na alma. Hoje a gente está distinguindo isso com mais clareza. Mas Jesus e os apóstolos já falavam sobre isso, né? Há muitos e muitos anos atrás, falando dessa relação entre corpo psíquico e corpo físico, né? Olha que coisa linda que a gente está vendo, né? E quando ele fala assim dessa conversa confiante, né? Essa oração, essa conversa cheia de confiança, né? Eu estou me colocando, mas não é só uma conversa qualquer com Jesus, com meu Senhor. Eu estou aqui cheio de confiança. Por isso que surte o efeito, né? Porque eu estou confiado de quem está me ouvindo. Tem uma escuta atenta, tem um poder responsável. É incrível quando ele fala, e se tiverem pecado, serão perdoados, curados dentro, curado fora, por dentro, por fora. É igual estar na mão do oleiro, sendo trabalhado, transformado por dentro e por fora. Enquanto eu estou nesse momento de confiança, me lançando nesse mar da confiança, da oração, eu estou sendo trabalhada por dentro e por fora. Por dentro e por fora. A gente, com uma observação mais detalhada, a gente vê que não é pequeno o número de pessoas, inclusive na igreja, o número de pessoas que estão adoecidas pelo lado de dentro, de muitas doenças, né? De rejeição, né? De abandono, de traição. Né? Aí a vingança vem e começa a corroer, a ulcerar internamente o coração. Então, não é pequeno o número de pessoas com esse sofrimento pelo lado de dentro. Muito grande, bispo. Eu conheci uma pessoa que ela dizia assim, ela mesmo já colocava a culpa em tudo sobre ela. E muitas vezes a pessoa dizia, fulano é tão arrogante, porque diz, pode me chamar que eu vou. Então, já sei que isso aí é por minha causa. É por causa de mim. A pessoa diz, fulano, acho que tudo é por causa dela, é muita arrogância. Mas não é arrogância, é porque ela entende o seguinte, ela mesma já coloca toda a culpa sobre ela, porque acha que alguém vai fazer, então antes mesmo ela já faz. O que acontece, Lloyd? Quando a gente passa por um longo período sendo culpado de tudo, né? Culpam a gente de tudo, isso é muito comum na infância da gente, né? A gente é eleito como culpado de tudo, de todo o processo, né? Se a família está passando por uma situação, aí esse processo acaba estancando, mas a pessoa automaticamente já se pune. Isso. Não é mais a fala do outro, é sua própria fala sobre si, porque ela incorpora esse personagem que de tudo é culpado. Então ninguém precisa falar mais nada, a lição já foi aprendida. E aí ninguém precisa falar absolutamente nada para essa pessoa se sentir assim, o pomo da discórdia de tudo. Então, é impressionante como a cabeça da gente funciona nesse sentido. Você não precisa ser rejeitado para se sentir rejeitado. Eu mesmo posso viver a vida me punindo, né? Sim. Me punindo. Sim. Exatamente. E se punindo de muitas formas, né? A gente está falando aqui sobre essa coisa da culpa, mas a gente se pune de muitas maneiras. Ou porque a gente achou que isso era assim em algum momento, ou porque alguém nos disse que era assim. Lembra sobre a constituição da mente infantil?
a gente vai se tornando à mercê do cardápio do outro, né? O outro vai nos dando o cardápio. E você só pode escolher isso aqui. Sim. Você não tem outras alternativas, outras opções. Você vai ter que comer deste alimento que eu estou te dando, né? Então, é como entrar num restaurante, né? E ele tem o cardápio pronto lá. Você não pode pedir nada fora do cardápio pronto. Isso é o que eu mereço? Então Sim, pronto. a educação é um cardápio pronto que os cuidadores dão às crianças. Se nesse cardápio você se sentir, de alguma forma, culpado pela tragédia do casamento, por nascer, tem gente que se culpa por ter nascido. Porque lá atrás, né, uma mãe ou um pai disse, olha, você ao nascer acabou com a nossa vida, né? Você destruiu nossa família. Nossa família começou a desandar a partir do teu nascimento. E como os pais colocam o cardápio, a criança acaba absorvendo essa cultura do cardápio da educação familiar e ninguém precisa mais culpá-la de nada. Ela já se sente culpada por ter nascido. Isso mesmo. Né? Então, assim, tem muitas enfermidades que elas nascem sem que alguém tenha ferido você objetivamente, né? É um lugar muito perigoso. O seio familiar é um lugar muito perigoso, porque você pode estar comendo veneno a sua vida inteira em porções pequenas e chega na fase adulta, você está completamente envenenado e sem cura, né? De tanta dor que você sente interna, né? A rejeição lá no ventre, né? As impressões intrauterinas de uma criança rejeitada. É terrível. Vai lidar com esse adulto lá na frente. Você vai enfrentar uma barra, porque será uma pessoa que vai asfixiar seus relacionamentos, vai se autossabotar, porque ela não devia existir. Então, há uma dor. Há gente que já nasce sequelada. Já está sequelada ao nascer. Não é que alguém vai sequelá-la no meio do caminho, ela já está, porque nasce debaixo de forte rejeição, né, da tentativa de aborto e da negação do sujeito. Ainda é uma substância informe lá no ventre da mãe e já ali, na experiência do ventre, na experiência intrauterina, já está sendo ferida de uma maneira muito terrível, né? Eu lembro agora do caso do Jabes, lembra? Sim, claro. No nascimento, para a mãe foi uma tortura, foi uma dor terrível, e por isso ela colocou uma palavra, né? Lançou um decreto, uma maldição já no nome daquele menino, né? Carregando, você é culpado de toda a dor que eu carreguei no seu nascimento. Imagine como é que essa pessoa vai ter que conviver com esse estigma, né? Com esse rótulo colocado. Aí ele fez, sabe o quê? Ele foi colocar, fez que nem o Tiago orientou. Ele foi se lançar diante do Senhor e ele disse, eu não irei carregar isso. Eu vou mudar a minha história. Sim. E ele mudou. Sim, exatamente isso, porque está nessa frequência aliada, né? Alinhada com o sagrado que muda a frequência da nossa vida. Amém. Nós, na verdade, somos o que Deus diz que nós somos, não o que os outros dizem que nós somos. E se a gente consegue ouvir o que Deus diz que nós somos, a nossa vida muda. Porque eu posso estar completamente enganado sobre o que me disseram sobre mim. As notícias que me trouxeram sobre mim são notícias que me privam, que me fazem parar. Mas aquilo que Deus diz sobre mim muda a minha trajetória. Amém. Né? Gideão, por exemplo, né? Que achava, porque era o menor da família dele, era o mais fraco e tal. E Deus diz, vai nessa tua força, vai lá e liberta você. E ele diz, não sou, não é. Porque assim, quando ele admite aquilo que Deus diz sobre ele muda a trajetória da nação de Israel, né?
Então, assim, a gente precisa estar bem alinhado com Deus para ouvir dele o que é que ele pensa sobre nós. Amém. Né? Então, que a gente saia um pouco do cardápio da cultura e a gente admita o cardápio divino na vida da gente a fim de curar nossos males internos, né? Amém. Nós vamos tomar um cafezinho, Lloyd, a gente volta já já. Olá, gente, de volta. A gente está falando dessa prática citada por Tiago, e ele vai ratificar isso mais uma vez no verso 16, que é tornar isso uma prática comum, né, Lloyd? Façam disso uma prática comum. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. A oração da pessoa justificada por Deus é poderosa e vitoriosa. Elias, por exemplo, humano como nós, orou com fé para que não chovesse, e não choveu. Nem uma gota durante 3 anos e meio. Depois, orou para que chovesse e choveu. As chuvas vieram e a vegetação começou a crescer de novo. Muito bem, vamos dar uma paradinha aqui, porque eu acho que isso aqui é tão importante para a gente pensar. Ele está falando sobre a confissão, né? A confissão, a fala, o poder da fala, né? Como é importante a gente fazer as pazes com a gente, né? Esse movimento reconciliatório. Quando eu confesso minhas culpas, eu me vejo livre daquilo que me adoece, daquilo que me faz sentir da maneira com que eu estou sentindo. Então, a confissão... Agora, a gente precisa ter muito cuidado, né, Lloyd? A quem confessar as nossas culpas. Porque, inadvertidamente, a gente pode confessar as culpas da gente para alguém que é tagarela, né? E aí a vida da gente está em apuros. Mas que a gente precisa colocar para fora, precisa. Há coisas que estão adoecendo e envenenando a gente, né? Como a consciência culpada. Agora, como é difícil as pessoas reconhecerem que elas estão doentes internamente por falta de confissão. Essa prática é uma prática curativa. Hoje, a terapia é baseada no poder da fala, né? Como é importante, porque assim, enquanto as coisas funcionam no terreno das ideias, elas estão só internalizadas, elas ficam girando ruminantemente e vão ulcerando a alma de uma maneira tão severa. E quando eu coloco isso para fora, é como a panela de pressão. Vou usar a panela de pressão como uma metáfora aqui, né? A panela de pressão só tem uma chance de não explodir, porque a pressão que está sobre ela é muito grande, é uma válvula. Aquela válvula, se tiver entupida, a panela explode. Isso não é sobre panela, isso é sobre gente. Se a gente não tiver um lugar seguro para colocar para fora aquilo que está fervendo a gente pelo lado de dentro, é possível que a gente entre em colapso. É possível que a gente adoeça severamente. Então, a prática da confissão, que é sugerida por Tiago, né? A prática da confissão é uma prática libertadora, curativa. É uma necessidade. É uma necessidade que a gente tem, porque às vezes a gente está ali, nessa fervura interna. E quando a gente coloca para fora, a gente redimensiona. É isso. Entende? Porque assim, é como a ideia. A ideia, enquanto ela está dentro do pensamento, ela é só uma ideia. Mas quando você escreve essa ideia, quando você faz dela um gráfico do lado de fora, você está redimensionando e enxergando de outra perspectiva. Né? Então, é necessário colocar coisas para fora. Agora, precisa ter muito cuidado de escolher bem
essa pessoa que vai fazer a tua escuta, para que você tenha a condição de ser curado. Porque pode adoecer muito mais quando você expõe aquilo que está te adoecendo para uma pessoa que não consegue fazer um manejo responsável sobre as coisas que estão te adoecendo, né? Fazendo você enxergar essa subjetividade com maior clareza. Então, é necessário confessar? É necessário pôr para fora? Sim, é. Mas precisa fazer a escolha dessa escuta, porque isso pode mudar a tua vida, pode mudar o teu roteiro. Às vezes eu estou preocupado com uma coisa que está me corroendo pelo lado de dentro, e quando eu coloco pelo lado de fora, alguém pode me ajudar a enxergar. Eu digo, cara, mas você é tão pequeno? Por que você está tão atormentado com uma coisa simples de resolver? Então, assim, a confissão, ela é necessária e deve ser uma prática nossa. Agora, sempre tendo cuidado de escolher para quem eu vou expor as minhas questões internas. Porque eu posso ser salvo ou eu posso aumentar o nível do adoecimento da minha alma. É bem interessante isso, meu bispo, porque muitas vezes em congressos, seminários, onde muitas vezes estamos trabalhando a essência, a alma da pessoa, e essas pessoas passam por muitas experiências e muitas vezes são lançadas ali diante de multidões, né, de uma multidão. Né? Ali tem pessoas que são responsáveis com o que está ouvindo e outras não. Né? E levam aquilo em julgamento, levam aquilo em comparações, aquilo que estão ouvindo de determinada pessoa que está sendo tratada ali na frente por aquele profissional. Então, é muito arriscado, muitas vezes, né? Ser tratado no meio de uma multidão também. Né? Isso hoje é uma prática muito comum dentro dos congressos, conferências sobre tratamento da alma, né? Feridas emocionais, dores, porque muitas vezes são chamados à frente, a pessoa vai, e ali depois tem pessoas que vão dizer, olha, a vida de fulano não sabia, e dali vai sair, compartilhar com outros, de repente aquilo que era para ser uma solução, vira ali uma tragédia, e aquela pessoa terá que lidar com uma outra, né, com aquele problema em uma outra dimensão. Sim, sim. Sim, é verdade, Loide. Essa prática que cura deve ser uma prática responsável. Sabe, todos nós esperamos ter um lugar de escuta onde a gente não vai ser julgado, condenado, lugar seguro, avaliado, não é? Lugar porque seguro. Assim, nossa alma tem sede de encontrar esse lugar de escuta. Porque todos nós, não tem uma exceção, todos nós somos ambiente de conflito interno. E o medo que a gente tem de colocar para fora é que do outro lado eu não tenha acolhimento, eu tenha julgamento, né? Eu tenho sentenças condenatórias, o que piora muito a nossa condição. Né? Então, assim, encontrar esse lugar seguro, encontrar esse lugar de acolhimento, e a igreja deveria exercer esse papel. Né? A igreja deveria ser um ambiente de gente confiável. E, infelizmente, não é, porque é gente doente, às vezes, querendo curar gente doente. Perfeito. Gente cheia de julgamentos internos, querendo dar sentença condenatória para alguém, querendo vingar de alguma forma. Né? Então, é preciso ter muito cuidado. Nós, enquanto igreja, precisarmos alcançar esse lugar de escuta. Não só o lugar da fala, mas o lugar de uma boa escuta. Quando eu encontro esse lugar de uma boa escuta, para que eu possa ouvir o que eu estou dizendo, não é? Cara, esse lugar pode me salvar, pode transformar a minha vida. Eu recebo gente todo dia contando seus segredos. Alguns deles são tão simples de serem resolvidos. Quando você faz essa pessoa se escutar,
ela vai tomar decisões extraordinárias a partir de uma escuta que ela mesma faz de si. A consciência auditiva, né? A consciência auditiva, né? Sim. Eu estou me ouvindo. O que eu estou ouvindo? Que estou colocando para fora. O que eu estou ouvindo que está saindo de dentro de mim? Essa consciência, né? É muito interessante. Sim, é porque assim, a gente tem uns pontos cegos dentro da gente que a gente não consegue enxergar com muita clareza as coisas que andam acontecendo. Quando você se escuta, quando você cria essa possibilidade de se escutar, você vê a aflição, por exemplo, de uma criança que cria um amigo imaginário, né? Eu acho muito interessante o diálogo com o amigo imaginário, porque o amigo imaginário de uma pessoa é ela mesma. É um lado de dentro de si que dialoga. Eu posso ter um amigo imaginário muito compassivo, muito cheio de compaixão, ou posso ter um amigo imaginário muito cruel, muito ruim. O espelho, espelho meu? Sim, é um espelhamento de mim. Sou eu falando para mim. Então, não é uma loucura o amigo imaginário. É um lado de mim que fala comigo, seja para me proteger, seja para me dar boas ideias. Todos nós, em tese, todos nós temos um amigo imaginário. Quando você fala consigo mesmo, né? Eu não conheço alguém que não fala consigo mesmo, né? Diz, rapaz, não vai fazer isso, né? Não tem ninguém do teu lado ali, mas você está falando, rapaz, não vai fazer isso, cuidado. Porque há esse conflito interno, né? Que na literatura é um anjinho num ouvido e um diabinho no outro, né? Mas é uma questão de um diálogo do aparelho psíquico, né? É um superego e um id dialogando ali para que o eu faça uma gestão sobre essas duas polaridades do meu aparelho psíquico, né? E às vezes a gente dialoga com a gente, olha no espelho, rapaz, e fica dialogando consigo mesmo. Então, esse diálogo, ele pode ser libertador, né? Mas se ele for insuficiente, é necessário que alguém responsável, que saiba amar, possa fazer a tua escuta para que você se o faça devolutivas para que você, né, Bispo? Possa pensar melhor. É importante para nós essa devolutiva, né? É uma necessidade que nós temos de ouvir o outro, né? Sim. De ouvir. Mas também tem aquelas pessoas que fazem a pergunta, mas ela não quer saber de você responder, não, porque ela já tem dentro dela as suas próprias respostas. Mas quando ele fala assim, confessem seus pecados uns aos outros, e depois quando ele diz, orem uns pelos outros, eu entendo, agora sim, parece que há uma liberdade dentro de mim que me leva para um outro patamar, que isso me dá uma autoridade agora, e eu também posso orar, eu também agora, eu tenho uma liberdade maior, eu saí de um lugar, né, ali, e eu estou em um outro lugar, agora eu também tenho autoridade, porque agora existe uma liberdade, eu estou livre. É bem interessante isso aqui, quando ele coloca. O Tiago, ele é bem consciente na fala dele com relação a essas regiões cavernosas da alma, né? Ele chega a dizer que toda guerra, que toda confusão, que toda briga, que toda contenda parte do coração do homem, né? É de dentro de nós. Então, dentro de nós não há só luz, há sombra, há escuridão. Uau. Há cavernas muito profundas e às vezes a gente acha que a confusão parte do outro e a confusão parte da gente, né? Parte dessas questões mal resolvidas internamente. Então, quanto mais você coloca para fora, mais luz entra dentro de você. Perfeito. Quanto mais eu me curo, né, Bispo? Mais eu sou transformada e mais eu vou me equilibrando. Sim. Mais cura, mais transformação e mais equilíbrio. Sim. Tremendo isso. Tiago sabe bem o que está falando. Né? Você vê o aperfeiçoamento daquilo que Tiago está dizendo ao longo dos séculos, né? Onde tratamentos
extremamente eficazes são gerados a partir do desbloquear essas regiões cavernosas que assombram a alma da gente e que a gente nem sabe bem de onde vem, mas está lá dentro. De alguma forma está lá dentro. Expor o seu interior é colocar luz dentro de você. Amém. É discernir-se. Sim, há 2 movimentos que mudam a vida da gente. Um é o meu movimento da minha reconciliação com Deus. Quando um homem se vê reconciliado com Deus, né, em paz com o sagrado, esse movimento, ele muda a vida da gente. E o outro movimento, que eu diria que, se for simultâneo, será maravilhoso, é o movimento de reconciliação consigo mesmo. Quando eu faço as pazes comigo e faço as pazes com Deus, cara, eu me torno uma pessoa leve na vida. Perdoados e E reconciliados. reconciliados, de volta ao concílio. Eu me sinto em pleno concílio. Amém. Eu me sinto em paz, né? Em paz com a vida, em paz com Deus, em paz comigo, em paz com o mundo. É isso que ele fala, que a oração, como ele fala, ele fala de viver juntos, integrados e curados, aí fala a oração da pessoa justificada por Deus, é poderosa e vitoriosa, que é desse homem inocentado, agora ele é perdoado e reconciliado, né, por Deus, maravilhoso. Eu acho interessante que ele traz Elias para essa conversa. Sim. Porque assim, a gente nasce como uma ideia dos nossos ídolos, né? Como se nossos ídolos não fossem humanos, né? E ele diz que Elias era um homem como nós somos. Como Elias era um homem como nós somos, se ele é um herói da fé? Herói da fé, vírgula, sugestão da sociedade bíblica, né? Porque ele era um homem exatamente como eu. Alguns esboços por aí, tá, né? Louco, olha, assim, para mim, uma questão da vida do Elias é quando o Elias, depois daquele episódio lá no Monte Carmelo, né? Que ele é aclamado como o profeta da nação, ele faz uma operação fantástica no Alto do Carmelo. No dia seguinte, a pressão da rainha Jezabel, né, mulher do rei Acabe, a pressão sobre ele se dissolve diante da pressão de Jezabel. Já amanhã você não vai sobreviver. Depois de um momento de oração... Roer seu fígado, né? Ok? Aí ele foge, vai para o deserto adoecido, né? Ou seja, lá dentro dele já tinha um gatilho. Quando ele recebe o recado de Jezabel, ele se apavora. Como se apavora? Naquele momento, ele está blindado. Blindado não só por Deus, mas blindado pela nação inteira. Considerando o maior profeta da história. Nem o rei Acabe, sendo rei, nem Jezabel, sua mulher, tinha poderes sobre ele. No entanto, ele foge assustado para o deserto, pedindo a Deus que o mate, que Acabe, ele se perde dele. Ok? Eu acho que a intenção de Tiago aqui é trazer Elias para esse cenário para dizer que nós somos farinhas do mesmo saco. De que todos nós somos humanos e temos restos em nós. De tudo que a gente passa, fica um resto. E é desse resto que Tiago está insinuando que precisa ser revisitado, porque muitos desses restos não têm mais nexo nenhum com a vida da gente, e a gente continua dando sentido e continua fazendo uma relação causal com
aquele assombro que está dentro de nós. Já não tem mais sentido, mas a gente cria sentido naquilo e a gente se perde, se vê adoecido. Ele está adoecido lá no deserto. Não é? O Tiago fala de perdoado e reconciliado, aí coloca esse homem, né, que é perdoado, é reconciliado, mas vivendo essa tormenta, Sim. esquecendo que ele é justificado. Acontece isso. Já aconteceu comigo. Muitas vezes essa fragilidade, essa humanidade que nós temos nos leva para esse lugar. E quando nós tomamos de novo, né, de repente, mas eu sou filha amada de Deus, eu sou perdoada, não há acusação sobre mim, não há, até que a gente saia dessa caverna, né, desse espírito, dessa fala da Jezabel sobre nós, né, de culpa, de condenação, e a gente resolva sair desse lugar. Graças a Deus que decidimos e entendemos que precisamos sair desse lugar. Sim, sim. Né? Mas é maravilhoso quando ele coloca o grande Elias aqui. Porque assim, Elias é o cara que se perde dele. Quando ele pede a morte no deserto, que Deus manda um anjo para alimentá-lo 2 vezes, né? Na última vez que o anjo aparece, que ele está pedindo a morte, Deus está dizendo, eu quero que você viva, né? E diz para ele assim, vai e volta ao teu caminho, ou seja, você se perdeu de você. Você se desconectou de você. Essa pressão externa fez você se desconectar da sua própria vida. O caminho será sobremodo longo, ele vai andar 40 dias com aquele pão que ele come no deserto, Olha. Ele vai andar 40 dias de volta. E Deus diz, não terminei a obra na tua vida. Ainda tem um rei para ungir, que era Jeú, né? Sim. Tem um rei para ungir e você tem ainda que levantar teu sucessor. Olha. Então levanta e volta ao teu caminho. Ainda tinha uma capa para ser jogada. Ora. Tinha uma porção dobrada ali para liberar, né? Meu Deus. Então, quando ele traz Elias, ele está, para mim, Renato, não estou fazendo uma exegese do texto, eu estou assim, olhando com olhares muito pessoais para esse texto, né? Sem a sugestão de criar um postulado teológico aqui. Mas eu olho para esse texto e vejo um cara que é considerado a maior expressão. Você lembra que quando lá no Monte da Transfiguração aparecem 2 personagens, Elias e Moisés? Por que Elias e Moisés? Porque Moisés representava a lei e Elias era o representante dos profetas. Mas esse meu olhar, né, para os heróis do Antigo Testamento, eu não consigo ver o humano, eu só vejo um meio humano, né, um semideus, né? Esse endeusamento dos personagens. E Tiago está tirando esse endeusamento e está dizendo, Elias, cara, oprimido, perdido de si, perdido depois de um acontecimento fantástico, um gatilho interno. Eu não sei qual era a voz que estava dentro dele para ele comparar a voz de Jezabel. Não é? Não quero me aventurar aqui. Eu tenho lá minhas ideias, mas não vou aventurar. Mas havia vozes internas que o assombravam. E Jezabel só foi um gatilho. Depois de vir de um culto de oração. Né? Sim. Estava em um congresso de oração, onde milagres estavam acontecendo, né? Chegou naquele momento, quando chega em casa, desaba, o Elias desaba, aparece. Lloyd, o número de líderes que estão se perdendo de si tem aumentado muito ao longo dos anos, porque a proposta, né, de se tornar um personagem herói, né, tem destruído a humanidade de muita gente. E quando essa pessoa olha para si e vê que ele é radicalmente humano, né, e que seu ideal de perfeição não existe, o desespero toma conta. Então, é necessário a gente entender que seja lá você quem for, atue você como estiver atuando, dentro da igreja ou fora da igreja, você é só um ser humano, com suas vulnerabilidades.
Quando eu digo que todo super-homem tem uma criptonita que o derruba, isso é verdade. Todo Aquiles terá um calcanhar. Eu estou aproveitando aqui a mitologia para lembrar que todo Aquiles tem um calcanhar fragilizado. Vulnerabilidade humana. E todo super-homem tem uma criptonita. Não pense você que você é diferente, porque nem Elias era diferente. Ele era tão humano quanto eu e você, e a gente precisa dar conta dessa humanidade. Precisa ter corpo para dar conta dessa humanidade fragilizada, que é a minha, a sua e de todo mundo. Não tem um herói na igreja. Todos nós somos pedaços do mesmo pão. Vamos ali tomar um cafezinho, querida, e a gente volta já já. Olá, gente. Estamos no terceiro bloco da nossa programação. Que notícia espetacular é essa que a gente recebe de Tiago, né? Dizendo que mesmo Elias é um homem vulnerável. Há tantas vulnerabilidades em nós, negadas às vezes, né, Lloyd? É. A gente nega porque tem medo da vulnerabilidade. E enfrentar nossa vulnerabilidade, na verdade, não acaba com a gente. Pelo contrário, pode ser um grande auxílio para a ressignificação da jornada, né? Estava me lembrando de pessoas que se sentem preteridas na sua relação doméstica e não se sentem escolhidas para a vida, né? São pessoas muito vulneráveis e vão se tornar vulneráveis até morrer se elas não ressignificarem esse sentido dentro delas, né? Gente assim, eu nunca fui escolhido, né? Eu sempre me ofereci. E eu estava... Nunca fui lembrado. Assim, é sempre um perigo quando a gente está ferido por dentro. Eu diria assim, que mulheres feridas, elas não atraem príncipes, elas atraem predadores. Por exemplo, né? Por exemplo. Então, é muito comum que a gente esteja atraindo predadores ao invés de príncipes e princesas, porque a gente nunca trata essa vulnerabilidade. Se a gente enfrentasse essa vulnerabilidade, sem medo de enfrentá-la, era possível que eu me tornasse uma pessoa muito mais perceptiva com relação às minhas questões pessoais e me protegesse da predação. Mas quando eu não trato essas questões internas, né, eu vou estar sempre fugindo de Jezabel, sempre fugindo de uma ameaça. Indo para uma caverna, bispo? Indo para uma caverna. Ou colocando muros de proteção? Assim, lembra que Elias vai para a caverna, mas depois ele vai para o deserto, fica exposto a uma situação que, assim, precisa ser acordado por Deus para mudar essa trajetória. Precisa ser despertado por um fenômeno, porque não acorda. Tá ali, humanamente, ele não tem forças para isso. Não tem. Olha, 2 vezes Elias é visitado por uma teofania. Primeiro, um anjo aparece, dá a ele comida, dá a ele bebida, né? Tipo, o portal se abre, né? Uma teofania, uma coisa espetacular. Ele volta a dormir. Uma força maior. Sim, mas ele volta a dormir. E novamente pede a morte. Aí Deus, pela segunda vez, envia um anjo e agora dá um pão misterioso para ele, né? Porque é um pão que ele vai, a partir daquele pão, andar 40 dias de volta para o caminho dele. Né? Então, assim, você tinha tocado ainda há pouco num episódio que eu acho extremamente importante, é que nós fomos escolhidos. Ainda que eu tenha um sentimento que ninguém me escolheu, né, que eu sou preterido desde a minha infância, tem uma palavra de Jesus para os discípulos dele, ele diz, eu escolhi vocês, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Né? Então, essa escolha, essa eleição de Deus para conosco, precisa nos acordar.
também o portal foi aberto e o Messias veio para nos escolher. Nós fomos pessoas... Se papai não me escolheu, se mamãe não me escolheu, se havia um irmão predileto, se havia uma filha preferida, eu fui escolhido por Deus. Isso deve me bastar. Uau. Ainda que tua mãe, teu pai te abandonem, eu, todavia, não vou te abandonar. Isso precisa ressignificar nossa jornada. Por isso que eu te digo que esse nosso encontro com Deus produz reconciliação. Amém. Produz reconciliação comigo mesmo. Que coisa maravilhosa. Me leva a um novo nível para a vida. Que coisa maravilhosa. Sim, está bem aqui, ó, diante dos nossos olhos. Né? Está aqui. E já no versículo 19, bispo, eu posso ler? Pode, querida. Já no versículo 19... Tiago diz: prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, não desistam dessa pessoa. Façam tudo para trazê-la de volta e terão resgatado uma vida preciosa da destruição e impedido que ela se afaste de Deus. Ele citou antes Elias, afastado de Deus. Deus foi atrás de Elias. Ele está falando isso, olha, se desviou. Não desista também, assim como Deus não desistiu de Elias, não desista dessa pessoa. Aí ele fala, diz, dessa vida preciosa, porque ainda tem muito para essa pessoa viver. Ela talvez saiba, ou ela talvez não tenha consciência, noção do que ela tem ainda que viver. Sim. Lloyd, a igreja pode ser muito cruel com alguém que se desvia do caminho. Ao longo dos anos, não é só observação minha particular, é um fato real que a igreja pode ser muito cruel. Quando eu ouvia, eu era criança ainda, que a igreja estava sendo comparada a um exército que abandona seus feridos, isso não é uma mentira, não é uma verdade absoluta, mas não é uma mentira. Porque é possível que aqui e ali, dependendo do nível de crueldade, né, o que Tiago está dizendo é o contrário disso, que a igreja precisa ser uma operadora do resgate. Porque, assim, muitos motivos podem levar uma pessoa a se desviar da verdade. Ok? Mas a missão da igreja é a operação resgate. Não largar para lá, não deixar para lá. E se a igreja não compreender isso, a gente vai ficar devendo para esses heróis combatentes que agora estão feridos, e pouco importa. Para nós tem que importar. A gente precisa se importar com as pessoas, mesmo aquelas que de alguma forma, de alguma maneira, estão se desviando da fé. Eu era garoto ainda e fazia parte de uma igreja que tinha uma operação muito interessante. Tinha um grupo de conexão da igreja que, quando alguém notava a ausência de uma outra pessoa nos cultos, que ela ia se afastando, a gente fazia uma operação resgate. A gente procurava saber quando a pessoa ia para o trabalho, quando ia para a faculdade, coisa parecida, né? E, às vezes, levava um café da manhã. Levava um violão, levava, né, um abraço fraterno e ia tomar café com essa pessoa para dizer para ela: você é importante para nós. Você não tem estado na comunhão com a gente, mas a gente trouxe a comunhão para você. Cara, essa operação resgatou tanta gente que estava ali enfraquecida de alguma forma, desanimada, não necessariamente com a igreja, mas desanimada com a própria vida, de tanto lutar, de tanto batalhar, de não conseguir superar aquele momento, né? Foi o que Deus fez com Elias. Foi, levou exatamente. O pão,
Ele levou o que comer e o que beber. Sim. E o convite, sai daí, Elias. Né? Volta para a tua Volta, vida, né? mostrou ali o ministério, mostrou o caminho. Sim. E isso é maravilhoso que o senhor falou, Sim, sobre sim. esse resgate, né? Esse resgate que foi o que Deus fez. Aí quando ele diz, não desista dessa pessoa. Sim. Faça de tudo para trazê-la de volta e terão resgatado uma vida preciosa. Quando Deus mostrou novamente o caminho para Elias. Elias voltou para o seu chamado, para o seu caminho, se reposicionou como homem, como profeta, como uma mentoria sobre a vida de Eliseu, né? Conscientizou. Eliseu teve um momento que Elias disse, eu quero a porção dobrada do teu espírito, né? Disse, eu quero a porção dobrada do que há em ti. Eu quero, isso que tu tens é tão admirável, é tão poderoso, faz tanta diferença que eu quero também para mim. Que coisa maravilhosa. Sim. Aquele que estava perdido e desviado, quando ele volta para o caminho, ele se torna também, né, um instrumento, né, um instrumento que Deus pode contar para resgatar nações, multidões, e ali ele resgatou aquele Eliseu. Sim. E Eliseu foi o profeta, o sucessor. E ele diz, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Sim. É impressionante, cara, que é assim, a tarefa de preparar o nosso sucessor é sempre muito complicada. Porque a gente tem a sensação de que a gente vai durar para sempre, né? E Deus lembra ele que vai acabar. E que antes que acabe, ele precisa preparar o sucessor. É interessante, né, a história do Eliseu, é que, de fato, Eliseu, ele operou 2 vezes mais os sinais que Elias operou. A porção dobrada. Só não tinha operado um, que era a ressurreição de um morto. Elias ressuscitou um e Eliseu ressuscitou outro. Olha. Então ficou tipo Meio a meio. Até que Eliseu morre, é sepultado, e um dia, depois de morto já, há uma batalha. E um rapaz, morre nessa batalha. E eles escavam um buraco para enterrar o corpo do rapaz, e quando jogam o rapaz nesse lugar, eles descobrem que ali estavam os ossos de Eliseu enterrados. E quando o rapaz cai sobre os ossos de Eliseu, ele ressuscita. Meu Deus. Quer dizer que tem coisas que acontecem longe dos nossos olhos também, depois de nós? Né? Tem, cara. A gente deixa uma marca. Legal. Porque assim, eu não vou entrar nessa questão que é um tanto polêmica, mas a unção é residual, né? A unção é residual. Mesmo os ossos de Eliseu ali, o rapaz cai sobre aqueles ossos e bumba para a vida, né? E aí se cumpre a profecia de que duplamente, né, a porção está sobre Eliseu para operar segundo Elias operou, né? Que Deus nos dê ânimo, força e muita direção para não desistir, né, de pessoas, sejam crianças, jovens, adultos, sejam quem fores, aqueles que estão nos lugares mais longes, dentro das prisões, encarcerados de qualquer forma, bispo, de qualquer forma, né? Sim. Ao terminar esse texto, eu reflito sobre a importância dessa operação de resgate que a igreja precisa ter. Há pessoas que podem ser resgatadas, há pessoas que devem ser resgatadas, e a igreja precisa estar ocupada com esse projeto também. Às vezes a gente está com a porta da frente aberta, mas a porta de trás aberta também. E as pessoas estão indo, e a gente não tem feito nada por isso, né? Me incluo nessa lista, né? Não estou aqui me eximindo de responsabilidades, né? Mas a gente precisa reparar, né?
Eu, quando era mais jovem, eu gostava de pescar, né? Nunca fui um bom pescador, mas gostava de fazer um arrastão, né? De jogar uma linha e tal. E a gente sempre precisava estar muito atento quando a gente ia puxar um arrastão, porque se a saída do arrastão tivesse com a boca aberta, o peixe entrava pela frente e saía por trás, né? E a gente perdia, às vezes, um arrasto porque a boca estava aberta do lado do fundo da rede, né? Então, a gente precisa estar reparando esse lado do fundo da rede, porque pode ser que esteja entrando, mas saindo também. E isso é um perigo para a pesca, né? A gente vê, pô, pescamos tanto, não ficou nenhum. Foi tudo embora, porque não teve uma operação de resgate, né? A gente não reparou no nozinho dado lá no fundo e aquilo foi embora. Então, a igreja precisa estar atenta para isso, né? Pois bem, Lodi, estamos chegando aqui no fim do capítulo 5 e nós já vamos já mudar para o capítulo 1 de Pedro, né? Agora, antes que a gente entre, só fazendo uma recapitulação, foram 5 capítulos de uma imersão na vida, eu diria na vida prática da igreja, né? Sim. Que Tiago vai ponto a ponto, né? Reparando coisas. É uma carta tão curtinha, mas com tanta substância, que faz com que a gente reflita melhor a questão da experiência cristã, né? Viver uma vida cristã normal, sem acidente de percurso, sem loucura. Mas a gente pode viver bem, não é preciso viver mal, mesmo diante de problemas, de situações difíceis. Tiago vai trazer lições extremamente práticas para a vida da igreja, né? O cotidiano da vida da igreja. Não só como coletivo, mas da nossa individualidade, né? Isso, como ter cuidado com o que falar, com a língua. A língua é fogo, né? Aí ele dá aqueles exemplos que podemos frear, colocar o freio na boca de um cavalo e ele freia. Mas nós não temos o domínio, muitas vezes, da nossa própria língua. Sim. Ele fala também sobre um navio possante, que apenas com uma mecânica, né? Com algo, um leme pode ser freado e dado novo destino, vai para cá ou para lá, mas nós que temos a língua não sabemos como dar controle, né? É muito interessante. Engraçado, ele começa falando da língua e termina com a escuta, né? Justamente. É interessante, ele fala também sobre levar a sério a nossa caminhada com Deus, leve a vida a sério, né? Ele fala sobre o amanhã, que é muita arrogância, acharmos que temos o controle sobre o dia de amanhã. Depois ele diz de uma maneira tão simpática, ele diz, vocês não enxergam um palmo diante do nariz, como é que vocês dão conta do dia de amanhã, né? É muito interessante. Pretensionismo, né? Ele fala também sobre como lidar com o trabalho e o trabalhador, usar de justiça, serem homens, pessoas honestas, tratando os seus empregados e colaboradores de maneira justa, né? Sim. Muito interessante. Sim, é assim, é o evangelho no chão da vida, né? No chão da vida. O Tiago, ele traz o evangelho para o chão, para o piso do varejo da vida, né? Porque a gente pode estar tão romanticamente ligado às aventuras da fé, né? E é muito comum que a gente encontre, né, pessoas extremamente esotéricas no meio da igreja, pensando sempre o etéreo, pensando sempre nas coisas invisíveis, e ele diz que tudo é tão visível para nós, né? Enquanto estamos na Terra, tudo é tão visível, tudo é tão aí, e a gente tem que estar se importando com isso sim, porque é aqui que a coisa funciona, né? Um salvo deve viver como um salvo na Terra, isso mesmo. Uma mente boa, com um coração saudável, né? Buscando sempre reparos para as nossas questões internas, terminando com o episódio do Elias, né?
que era um profeta top, e, no entanto, um profetão, no entanto, era tão homem, tão humano quanto nós somos, né? Com suas vulnerabilidades, com seus buracos abertos dentro do peito, vazando coisa o tempo todo, né? Então, que a gente não se sinta arrogante, né? Intocável, que a gente se sinta perfeitamente humano, tomando muito cuidado para que, por meio das nossas vulnerabilidades, os outros não sejam feridos, mas que a gente trate daquilo que está fazendo mal a gente, né? Amém. Pois bem, agora nós estamos indo para o capítulo 1 da carta de Pedro, né? Pedro, que tem uma mudança radical na vida dele, a partir da sua experiência com o ressurreto, né? Pedro seguia Jesus, caminhava com Jesus, mas é chamado para uma outra posição, né? Para liderar. Um homem que não lidera segundo a capacidade intelectual, mas lidera debaixo da força e da graça do Espírito de Deus, né? Um homem que aprendeu a seguir a Jesus, mesmo diante dos desafios que ele enfrentava na sua própria vida, na sua própria existência, né? Um homem que definitivamente se rende, que para mim é a chave de uma vida produtiva no reino de Deus, é a rendição, né? É depor as nossas armas, é abraçar definitivamente a vida cristã como a vida da nossa prática de fato, né, de verdade, que a gente não se arrogue nas nossas capacidades humanas de gestão, né? A gestão da igreja é uma gestão diferente, que não está na nossa habilidade administrativa, mas está numa direção clara, está em informações claras que vêm de Deus, para que a gente possa lidar com a igreja do nosso Senhor, né? Nossas técnicas pouco valem para isso, né? E a gente ainda está vivendo nesse momento da história acreditando que as técnicas, né, devem ser aplicadas à igreja. Vem Pedro para desfazer todo esse maldito, né? Dizendo, cara, eu estou aqui, eu sou um pescador, né, pouco letrado, pouco informado, eu não tenho formação acadêmica, mas a igreja está sendo governada por mim, que sou um simples apóstolo, né? Interessante que o primeiro encontro de Pedro, antes de ser Pedro, ele era Simão, né? Sim. Ele era Simão. Aí um dia o Senhor o chamou de Pedro, né? Petros, pedaço, fragmento, né? Da verdadeira pedra. Sim. Né? É um grande equívoco doutrinário a gente olhar para Pedro e achar que a pedra sobre a qual a igreja estaria sendo edificada era ele. Ele não era monolito, ele era um fragmento de pedra. Pedra, né? Monolito foi o que Pedro disse sobre Jesus. Isso. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, não é? Essa palavra de Jesus não era sobre Pedro, mas sobre o monolito que Pedro ergue ao anunciar tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? É sobre esse monolito, sobre essa rocha sólida que a igreja está sendo edificada. Não é sobre Pedro, homem como eu e você. É sobre o próprio Cristo. Então, a igreja é edificada sobre Jesus. A igreja não é edificada sobre Pedro. Pedro não é uma boa edificação, porque ele é homem como eu e você. Perfeito, isso. Então, se a gente compreender isso, né, a igreja é edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Muito bem. Então, qual é o fundamento dos apóstolos e dos profetas? Cristo. Cristo é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A igreja é edificada sobre esse fundamento. A igreja é construída como igreja, né, a partir deste fundamento.
Se a gente não tiver a ideia de que o fundamento dos apóstolos e dos profetas é Cristo, a gente vai estar edificando sobre homens. E isso é um perigo muito grande. Até porque a gente tem aí os chamados apóstolos da contemporaneidade e os profetas da contemporaneidade. Não é sobre o que os profetas andam dizendo ou os apóstolos andam dizendo, é sobre Cristo. Se um profeta ou um apóstolo não está edificado, né, sobre este fundamento, então a edificação é sobre homens. E a edificação da igreja não é e nunca foi sobre homens, é sobre o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. É aí que a igreja ganha solidez. Se uma igreja está edificada, construída, alicerçada sobre esse fundamento, os ventos batem, os rios dão com ímpeto, as águas sobem, mas esta igreja não será abalada, porque ela está edificada sobre Jesus. Amém. Maravilha, né? É. A gente vai fazer o seguinte, Ló, a gente vai fazer um intervalo e vai iniciar a leitura do capítulo 1 da primeira carta de Pedro. Então a gente vai lá e volta já já. Olá, gente, de volta, tratando agora de uma nova epístola, a epístola de Pedro, e nós já vamos começar a fazer a leitura com você, versículo por versículo, como é nosso costume. A gente vai aqui ponto a ponto, fazendo nossas considerações e procurando esclarecer as coisas que cá estão, pelo menos dentro da capacidade que hoje nós temos em Deus para fazê-lo, né? No capítulo 1 dessa epístola, é uma epístola chamada de epístola geral, né? É uma epístola para toda a igreja. Nós vamos ver alguns segredos que Pedro vai contar para nós aqui sobre a importância de vivermos o Evangelho nesse padrão estabelecido pelos apóstolos, né? Então vamos lá, Lloyd, fazer a leitura do primeiro versículo do capítulo 1 da epístola de Pedro. Eu, Pedro, sou um apóstolo em missão por Jesus, o Messias, escrevendo aos exilados dispersos nas regiões do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da província da Ásia e da Bitínia. Não falta ninguém. Ninguém foi esquecido. Deus, o Pai, está de olho em cada um de vocês e decidiu, pela obra do Espírito, mantê-los obedientes por meio do sacrifício de Jesus. Que tudo de bom seja enviado da parte de Deus a vocês. Olha que lindo isso aqui, né? Introdução. Né? Deus não esqueceu de ninguém, né? De ninguém. Lloyd, é muito impressionante como a percepção dos apóstolos sobre a relação de cada ser humano com Deus, né? De que, assim, não é o coletivo. Por isso que eu digo que não é para todos os homens, mas para cada um de todos os homens. É uma revelação muito pessoal, né? Para cada um de todos os homens. É que Deus não se esqueceu de ninguém. Isso me gera um sentimento de importância, de que, apesar de eu fazer parte de um coletivo, há em Deus uma relação muito particular, muito pessoal com a vida de cada um de nós. Não é a importância do coletivo, não é a importância do número, é a importância do indivíduo, daquele ser. Não é uma matemática, não é uma matemática aritmética. Deus se ocupa e tem interesse em cada indivíduo. Em cada ser humano que nasce, há um interesse divino nessa vida, né? Isso eleva muito o nosso olhar para nós mesmos, quando a gente tem aquele sentimento que eu citei ainda há pouco, né? Eu não fui escolhido, nunca ninguém me escolheu, né? Eu sempre tive que me oferecer.
Não foi isso. Deus nos captura. É claro que Ele conta com nossa escolha também, mas é Ele quem provoca essa escolha. É Ele quem nos tira para dançar. É Ele quem estende a mão. E é claro que ninguém dança sozinho nesse baile, né, da vida. É necessário que eu aceite o convite para dançar com Ele, mas Ele está sempre me convocando para uma relação pessoal comigo, né? Maravilha. E isso aconteceu com Pedro. O primeiro encontro de Pedro com Jesus, Bispo, lembra? Que foi o André, o irmão de Pedro, quando ele ainda era Simão, apresentou Jesus, Pedro para Jesus, Jesus para Pedro, ali diante do mar da Galileia, numa manhã em que Pedro estava cheio de ira, de raiva, porque não tinha conseguido pescar nada. Foi uma noite daquelas, de caos. E naquele momento foi aquele encontro, né, de Jesus com Pedro, ele foi apresentado através de André. Né? E aqui, quando Pedro diz assim, ele se apresenta nessa carta, nas suas primeiras linhas, ele diz, eu sou Pedro, um apóstolo. Ele tinha senso da missão, consciência de quem ele era, da sua missão e para quem ele estava falando. Quando fala aqui que ele diz que Deus não esqueceu de ninguém, que você acabou de falar aí com essa coisa tão linda, parece uma mensagem poética, Deus não esqueceu de ninguém. Sim. Aí ele cita as regiões, né? Ele é um território para quem ele estava escrevendo, cada território. Ele diz, Deus não esqueceu de ninguém, porque Deus não esqueceu dele naquela manhã. Deus pediu o barco emprestado dele, a canoa dele, e diz, Pedro, empresta a tua canoa, que eu tenho algo muito importante para falar. E Pedro emprestou a canoa dele, e foi ali que nasceu uma grande amizade de Pedro com Jesus, uma identidade onde Jesus mais tarde fala para Simão, que ele não é Simão, que agora ele iria se tornar Pedro, e que ele não era simplesmente mais um pescador, um empreendedor, né, de vender peixes, pescar e tal, mas agora ele seguiria ele tinha uma missão, algo também importante que Jesus iria dar. Então, quando ele fala, ele não esqueceu de ninguém, ele fala que Jesus não esqueceu dele. Não esqueceu dele não esqueceu mesmo, dele mesmo, né? Que contou com ele Sim. dentro desse chamado. É que às vezes a gente tem uma impressão de que a gente tem um encontro casual com Jesus, né? Casualmente ele me encontrou ali. E Pedro parece que está dizendo que não tem casualidade, tem causalidade, né? É por causa de alguma coisa, né? Essa agenda divina é uma agenda muito preciosa, porque Deus prepara o cenário, Deus prepara a situação. Eu me lembro daquela mulher samaritana, né? Assim, casualmente Jesus estava ali. Ia passando. Não era casualmente. Ele manda os discípulos comprarem alguma coisa em Samaria, né? E por uma causalidade, por causa de uma causa, ele fica ali, né? À beira do poço de Jacó, esperando que ela venha. Deus sempre está esperando que a gente venha, né? Essa agenda sabotada que ele está preparando para cada um de nós, para os nossos encontros com ele, né? Às vezes uma angústia ali, uma tristeza acolá, para empurrar a gente para a beira de um poço, né? A fim de estabelecer conversa com a gente. Quando eu leio Paulo dizendo que o que Deus espera de nós é um relacionamento sério e profundo com ele, é exatamente isso, né? O que Deus espera é um relacionamento sério e profundo com cada um de nós. Ele não quer estar na nossa agenda de contatinho, né? Ele está sempre estabelecendo vínculos, alianças estabelecidas entre ele e nós, a ponto dele não quebrar nenhuma das suas alianças, porque ele estabelece um contato nele, né? É nele que começa tudo. Ele nos atrai para ele. Isso é fantástico. A gente vê no curso da história testemunhos de pessoas que se encontraram com Deus em circunstâncias extremamente impossíveis, mas ele estava lá, o tempo todo lá.
né, esperando por mim, esperando por você, esperando por esse encontro de transformação da nossa vida, da nossa história, né? A gente acha que foi um acidente de percurso, mas não foi, não. Ele preparou o cenário todo, né? Ele preparou o enredo todo, né? Quando Davi diz que todos os meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles ainda havia, isso não me dá qualquer tipo de arrogância teológica para afirmar coisas, mas me dá uma ideia de que Ele conhece tudo sobre mim. Amém. Ele conhece minhas quedas, Ele conhece meu esforço, minha aflição, Ele sabe tudo sobre mim. Ele sabe o quanto eu o amo, o quanto eu sou capaz de me doar por Ele. Ele conhece minhas fraquezas, Ele conhece minhas loucuras, Ele sabe tudo sobre mim e não se escandaliza em mim. Ele está sempre me chamando para perto dele. Ele não se esquece de ninguém. E a carta que Pedro escreve é para não se esquecer de ninguém, para se revelar pessoalmente a cada um de nós. Quase que Pedro dizia, naquele dia ele entrou no meu barco. Naquele dia ele pediu o meu barco emprestado. Que coisa tremenda. Eu lancei minha rede sobre as palavras dele naquela situação. E eu tinha dito para ele, mas eu já vim de uma noite de tanta labuta, de tanta canseira. Agora eu vou para casa descansar, e não sabendo que naquela manhã, depois de uma madrugada, de uma noite infindável, eu teria agora, né, um recomeço. Sim, sim. Né? Mas é um recomeço diante de uma nova postura, bispo. Sim. Que Pedro, ele aqui, está aqui, eu consigo ver nessas linhas, ele dizendo... Há um recomeço, só quando ele diz, eu sou Pedro, um apóstolo, ele aqui está bem posturado, eu sou um apóstolo em missão por Jesus. Isso é alguém que sabe o que está fazendo. Aí ele diz, escrevendo, eu estou escrevendo para quem? Para os exilados, perseguidos, os forasteiros, né? Daí ele diz da região da Galácia, da Capadócia, da província da Ásia e da Bitínia. Não falta ninguém. Sim. Não falta ninguém. Aí ninguém foi esquecido. Aí ele apresenta a Deus como Pai. Aí eu estava lendo isso aqui, o Espírito de Deus foi trabalhando em mim, eu me coloquei ali diante daquela passagem que quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, e Jessé apresenta os seus filhos, aqui estão os meus filhos. Era um pai apresentando seus filhos, mas o profeta perguntou, está faltando alguém? Ele disse, não. Aquele pai, Jessé, esqueceu alguém, mas Deus é o pai tão responsável, tão atento, tão cuidadoso, que ele diz, não falta ninguém. Diz, não falta ninguém. Deus, o Pai, está de olho em cada um de vocês. E decidiu, pela obra do Espírito, mantê-los obedientes por meio do sacrifício de Jesus. Aí ele diz que tudo de bom seja enviado da parte de Deus a vocês. Quando ele apresenta aqui, Pedro apresenta a Deus a essas pessoas que estão aqui em tanta destruição interior e de recursos, né, também, aqui os bens, a casa, tudo sendo tomado. Aquela grande perseguição. Grande perseguição. Então eles estão só em perda. Aí ele apresenta, vocês têm um pai. Vocês têm um pai que está de olho em vocês, um pai atento. Vocês estão passando por essa queda? É um pai que não evaporou, né? Não evaporou, está presente em cada situação. Ele conscientizando esse povo que vocês estão com um pai que está de olho em vocês. Não pensem que vocês estão agora sozinhos, em queda, só em queda, mas existe o Pai responsável. E é lindo essa introdução, que ele já vai apresentando a eles Deus como Pai. Vocês estão longe da família, dos pais, da pátria de vocês, estão em um lugar distante, em novos territórios, mas não esqueçam, vocês têm uma paternidade, vocês não são órfãos. É muito linda essa introdução de Pedro. Sim, e é só a introdução, né? Só a introdução, né? Coisa linda. Você estava falando sobre Deus não esqueceu de ninguém.
Eu penso que com esse sentimento, Pedro também está resgatando. A gente está assim, aventurando sobre o que está motivando Pedro a escrever sobre isso, né? Então, mas eu também me lembro de que Pedro havia negado a Jesus, e lá na beira do mar, ele não se esqueceu de Pedro, né? Ele o amou. E resgatou o amor de Pedro, né? Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Deus não se esqueceu. A gente estava lembrando ainda há pouco, Lloyd, que todos nós estamos em obras. Eu várias vezes passei por lugares, tipo no aeroporto, né? Tipo, estamos em obras para facilitar a sua vida, né? Então, assim, todos nós somos criaturas em construção. Nós estamos em obras. E Deus não abandona uma obra que Ele começa. Ele vai até o fim. E a obra que Ele começou na minha vida, tantos anos atrás, ela continua vigendo, né? Vigendo. Graças o contrato Deus. Não terminou. Oh, graças a Deus. Isso é maravilhoso. Se a gente não tiver uma noção disso, a gente vai ter uma ideia de que a gente é perfeitinho, né? E que não tem mais nada para ser feito na vida da gente. E aí a gente começa a adoecer, né? Porque começa a ver os outros a partir de um olhar de superioridade, né? Achando que a gente é melhor do que alguém, e não é. Se não souber a missão, como Deus... O Pedro diz aqui, eu sou um apóstolo em missão. Por quem? Em Jesus. Saber por quem eu estou aqui, o que me motiva. Ele, antes de tudo, ele começa, eu sou Pedro, mas por que eu estou escrevendo? Quem eu sou? Por que eu estou escrevendo? Porque eu tenho uma missão. Quem me chamou foi Jesus. Ele mesmo me chamou naquele dia. É maravilhoso. Essa introdução aqui é tremenda demais. E aqui já no versículo 3, bispo, quando ele diz que Deus nós temos... Ele apresenta um Deus, ele apresenta o Deus, um Pai. Ele diz que Deus nós temos e como somos felizes em tê-lo, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo fato de Jesus ter ressuscitado dos mortos, recebemos uma vida nova e temos tudo na vida, até mesmo o futuro no céu, que começa agora. Deus está atento a nós e ao futuro. O dia em que vocês terão tudo isso, vida restaurada e integral, está chegando. Muito bem, muito bem. Lloyd, outro dia eu estava dizendo que a nossa grande recompensa não é o céu. Eu penso que a gente precisa reformular essa compreensão que a nossa grande recompensa é ver Deus face a face, é estar com Ele. A nossa recompensa não é patrimonial, não é ter um terreno no céu. Né? Então, nós não estamos fazendo aqui uma barganha. A nossa grande recompensa é podermos ver o Senhor face a face. Ele é o nosso grande prêmio. Terminar a carreira tendo como grande prêmio, né, essa presença de Deus em plenitude, vê-lo face a face, estar com Ele, deve ser o nosso querer. Não simplesmente andar em ruas como de ouro, né? Transitar no meio de pedras preciosas, mas é ver Deus, é estar com Ele, é estar com o nosso Senhor, é estar na presença dos anjos, é estar nesse ambiente que é e deve ser a nossa grande recompensa, né? Não simplesmente eu agora vou morar no céu, como se fosse uma promoção que a gente possa comprar uma casa num bairro mais chique, né? E a gente se sentir recompensado com isso. Não é isso, não é o lugar onde a gente vai morar, é com quem a gente estará. É isso que Pedro está falando, conscientizando, trazendo a lembrança, né?
a memória desse povo que está aqui perseguido, desse povo que está se sentindo só, cabisbaixo, as orações não estão sendo atendidas. Oh, meu Deus, estou no hospital, estou em luta, estou em queda. Alguma falta, vamos aí. Gente, né? Que está sem perspectiva de futuro. Isso, né? Dessa forma. Então, ele está falando aqui, você pensa que você está perdendo teus bens, perdendo de alguma forma, mas ele diz, na verdade, você está ganhando, porque esse sofrimento aí está o quê? Está o quê? Está aí, ele está dizendo que esse sofrimento está produzindo neles uma vida de vitória, se eles olharem dessa forma. Né? Ele diz, esse sofrimento está produzindo, está gigantando vocês, está fortalecendo vocês. Olhem por esse lado, é o que Pedro está falando para esse povo. E está resgatando a noção de futuro. Porque, assim, tem uma coisa que é muito ruim, é quando a gente perde a conexão com o futuro. Quando a gente perde a conexão com o futuro, o presente fica muito pesado. Né? A gente vai perdendo isso. Lembra que está escrevendo para um povo que está disperso, né? Um povo que está despatriado, né? Perdeu o sentido do patriamento ali, né, por causa da perseguição, e vocês vão ter um futuro, né? Vocês vão ter um futuro, tem uma recompensa nesse futuro. Então, não percam de vista a vida, porque vocês estão indo para lá. O futuro existe, ele está resgatando a ideia de futuro. Isso mesmo. Quando essa gente que está ali está perdendo a noção do futuro, né? O planejamento da vida, né, da família, eles estão ali agora desnorteados e ele está apontando para um ponto de conexão. Né? E apresentando Deus aqui como o pai atento. O pai sempre sabe, né, se um pai, o verdadeiro pai, ele precisa dar sentido à vida da sua família e dos seus filhos. E quando ele apresenta Deus aqui, lá no início como pai, ele diz, olha, o pai está de olho em vocês. Vocês estão vivendo tudo isso, mas o pai está sabendo o destino que tem para vocês. Aí aqui pelos versículos 6... já diz, sei quanto vocês se sentem bem com isso, ainda que nesse meio tempo tenham de enfrentar todo tipo de provação. O ouro puro, passado pelo fogo, sai comprovadamente puro. A fé genuína, que passa pelo sofrimento, sai comprovadamente genuína. Quando Jesus consumar tudo, será a fé que vocês têm, não ouro, que Deus vai apresentar como prova da vitória dele. Olha que coisa tremenda. Né? Essa fé que está sendo purificada, vamos dizer assim, né? O sofrimento vai produzir essa fé de qualidade. O fogo é esse elemento testador, né? Que testa a pureza do material. E Pedro está usando isso aqui como uma figura ilustrativa para dizer que a vida ela é provada pelo fogo, a qualidade da vida, porque a gente, quando termina uma tempestade, a gente vai saber de verdade que construção é essa, né? É quando termina um período de grande luta que a gente vai ver o que é que restou. O que restou é legítimo. Tudo que é autêntico na vida, Lloyd, vai ser provado. O amor prova. Muito, né? O tempo, as circunstâncias, as oportunidades são elementos testadores. Né? Tudo que é autêntico será provado. Não tem jeito. O amor que a gente diz ter, a capacidade que a gente diz ter, é ali, no meio do elemento testador, porque a gente acaba, no final de uma jornada de muita luta, revelando a capacidade que a gente reteve, né? A capacidade da gente superar. A gente vai olhar e vai dizer, eu confio, não confio, é puro, não é puro. Perfeito. Então, não tem jeito da gente escapar dos elementos testadores, dos fogos que nos consomem, né? Então, a gente não precisa se desesperar, mas a gente sempre vai conhecer um homem
né, no final de uma tempestade que ele enfrenta, se a gente pode confiar mesmo ou não. É por isso que os neófitos, eles não podiam ser separados, não deviam ser separados para uma liderança, porque não haviam sido provados. Não tem elemento que teste isso, né? Então, para ser usado, precisa ser testado e não tem jeito. A palavra tentação, ela nasce da palavra de testamento, aquilo que testa, né? Era o teste das espadas, que a espada, antes de ser usada pelo guerreiro, ela era testada pelo fogo, pelo martelo e pela água, para produzir a têmpera, né, necessária para que aquele guerreiro, ao ir para a batalha, a espada dele não quebrasse no meio do caminho. Então, cada poro é muito bem martelado depois do fogo, né, e da água, para gerar uma têmpera forte. Então, não tem jeito na vida, a gente vai passar por muitos testes das espadas para provar a capacidade que a gente tem para enfrentar as batalhas da vida, né? Amém. Amém. Pois bem, estamos chegando ao finalzinho hoje do programa de hoje. Correu rapidinho e nós estamos terminando numa expectativa que domingo próximo que vem a gente embale aqui com mais velocidade. Foi muito bom poder ter estado com você esse domingo. Que Deus te dê um domingo abençoado, um restante de semana super vitorioso. E nós nos encontramos domingo que vem, nesse mesmo horário aqui, nesse lugar, nesse espaço de reflexão. Um beijo no coração de vocês. Boníssimo domingo. Shalom.